Oiê, Aninha, Thaís, Raíssa, pessoal que tá entrando agora. Atrasei aí uns minutinhos, mas tô aqui pra gente conversar sobre um assunto super legal. Vocês estão me ouvindo? Eu coloquei aqui o fone. Quem puder mandar um joinha só pra me avisar se vocês estão me ouvindo bem. Doutora Andréia, nossa parceira da live de hoje. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, obrigada pelo retorno. Legal. Bom, vamos esperar mais o pessoal entrar. Bom, a live de hoje vai ser em parceria com a doutora Andréia. Inclusive, já estou esperando aqui a sua solicitação. E a gente vai falar sobre um assunto super importante, sobre o sono, sobre a qualidade do nosso sono. Doutora Andréia, é só me mandar aí a solicitação que eu já estou aqui no aguardo. Pronto, vamos lá. Olá, Olá, boa tudo bem? noite. Joia, Tudo e vamos você? ajeitar aqui. Tudo Ai, que bom. jóia. Que bom, que Fico gratidão estar feliz a aqui. gente poder conversar mais uma vez. Ai, foi muito gostoso, né? Por isso tem o double. Foi, com certeza, com certeza. Por isso que estamos aqui novamente para falar sobre esse Hum, assunto super importante, principalmente nos dias de hoje, né? Com tanta coisa que a gente está vivendo, eu acho que tá todo mundo passando por alguns dias aí que o sono não tá tão bom assim, né? Que acorda exatamente. reclamando Ou, algum dia ou, na semana. ou já estava ruim, piorou, né, Breno? Nossa Senhora, exatamente, com certeza. Tenho ouvido muita reclamação referente a esse assunto, por isso que eu acho que quando a gente conversou, eu sabia que eu queria bater um papo com você, mas ainda não tinha certeza sobre o tema. E aí, como eu faço os sprays personalizados, né, com óleos essenciais, eu acho que só na semana passada umas 3 mulheres entraram em contato comigo para falar, olha, preciso de alguma coisa para dormir melhor. Eu falei, Olha, não, então é top. esse tema que a gente tem que conversar com certeza. Só para falar aqui para o Perfeito. pessoal, a gente vai meio que se dividir, cada uma vai falar quase mais ou menos numa área. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre o sono e a gente vai dar muitas dicas para quem quiser começar a colocar em prática hoje mesmo. Tenho Sim. certeza que vão ser dicas boas e fáceis, né, de fácil acesso. Então eu vou falar sobre dicas de design energético, sobre qual a importância, né, do quarto em si, de móveis, cores, objetos, plantas. Também vamos falar um pouquinho sobre a natureza, né? Então, ervas, em chás, em óleos essenciais, cristais. E a doutora Andréia agora vai se apresentar e também vai falar sobre o trabalho dela e sobre esse assunto que, inclusive, ela sabe muito. Então, a gente está aqui querendo absorver tudo isso. Quem tiver dúvida, pode ir Vai mandando aqui que depois perguntando. a gente vai responder tudo. Então, bora, Andréia. Bola tá com É isso você. aí. Vamos lá, Brena. Como fisioterapeuta, eu busco dar um outro olhar para o paciente, tanto na relação saúde-doença, como várias dicas, porque a saúde é ampla e sempre que eu vejo a pessoa, eu já vejo como ela se alimenta, como ela dorme, como que está o sistema de estresse dela, o mental, que a gente falou muito Uhum, naquela outra live. Sempre sim. trago à tona, porque o mental, o emocional, é a primeira das bases que a gente precisa olhar para que a pessoa durma bem. Porque se ela está em sistema de alarme, que é o estresse, a ansiedade, a insônia, a depressão e outros mil motivos como dor e qualquer outro motivo, ela está sempre nesse sistema de alarme. Então ela consome tanta energia que em vez dela ter uma noite reparadora, em que ela vai regenerar as suas células, ela cai num looping de fadiga, de falta de condicionamento físico e de não reparação do corpo e das células. Então, praticamente, ela está cavando o próprio buraco, né? Para Sim. entrar num ciclo vicioso muito ruim, que aí envolve medicação, tudo aquilo que a gente acha que pode evitar o máximo que pode. Uhum. Então, num sistema de alarme, que é o estresse, a gente sempre fala assim, por que a pessoa não está dormindo bem? Então, olha o outro olhar, outra percepção, né? Eu falo sempre que a gente tem que olhar para a dor, para o problema como mil assim, fatos, mas que com um outro olhar, não só para a Uhum. doença e achar que você foi
o caminho disso escolhido, né? E saber como está a sua vida, a sua história, e dar um outro olhar com consciência, com presença, para que ela entenda essa história, né? Então eu falo sempre que cada pessoa é uma história. A gente vai colher que problema ela não resolveu, que problema foi mal resolvido, em que esse corpo e essa cabeça fica à procura da resolução. Sabe como a gente, às vezes, quer lembrar de um nome de um filme para uma amiga? O cérebro não fica buscando. Sim. E naquela hora, às vezes, não vem. Tá na ponta da língua e não vem. E, de repente, você tá tomando um cafezinho outro dia, vem o nome do nada. filme. Mesma coisa com estresse. Geralmente, tem muitas histórias assim, de trauma, acidente, ou até algum problema emocional que ela tenha vivido, e de repente ela tocou o telefone dela às 2 da manhã, ou alguém faleceu às 2 da manhã, e aquele horário é sempre que a pessoa acorda. Então a gente vai buscar essa origem, né? Onde está o problema? Essa é a primeira sessão da Andréia, é isso. Conforme, se tem algum sintoma físico também associado, a gente vai tratar mais para frente, no decorrer da live, como você achar melhor, das posturas. Então eu tô com o computador aqui na frente para a gente falar do errado e do certo, e falar que suporte e solução a gente pode trazer para essa pessoa que está sofrendo com dor, com insônia, com ansiedade. Então tudo envolvido nessa questão, né? Então, como você falou, da natureza às ervas, a minha natureza é a biologia, que é o estudo da vida. Sim. Então, para nós, interessa o ser humano na sua complexidade. Então, desde uma alimentação que ele está se intoxicando, até a forma dele dormir. Então, se você não está dormindo bem, você está, assim, com problemas na longevidade, né? Então, vai trazer diversos problemas para o seu corpo, desde uma falta de memória e atenção, problemas na sexualidade, problemas no sistema imunológico, porque toda noite bem dormida é onde a gente fortalece as nossas células, elas vão se reparar, nosso corpo vai se reparar. Então vem aí o fortalecimento do sistema imunológico. Às vezes a pessoa fala para mim, André, eu comi pra caramba nessa quarentena, não paro de comer. Eu falo exatamente, você não dorme, olha o ciclo, você não dorme bem, você está sedentário e o corpo vai buscando essa solução, consumindo energia durante a noite, que era para você estar dormindo de 6 a 8 horas, conforme seja o seu organismo, você está consumindo energia, porque você está em alerta, então gasta energia. Então, aí, em vez você acorda e você fala, gente, eu dormi. Tô cansada. Tô cansada, tu acorda cansada, né? Exatamente. Além de estressada e aparência, humor, sim, vai alterar tudo. E aumenta o quê? O problema cardíaco, o peso corporal, os acidentes. Não, porque aí o corpo fica tentando suprir tudo aquilo que ele não descansou, né? Então ele trabalha 3, 4 vezes mais. E aquele sistema de luta ou fuga que eu falo sempre, né, que é dentro do bioalinhamento, a gente sempre vai avaliar, né, dentro do nosso corpo tem essa fase de defesa, né, quando, por exemplo, você tem que atravessar a rua, tá vindo uma moto correndo, você não sai correndo? Às vezes até essa resposta tá devagar, então até o risco de acidente, porque você já gastou tanto não regenerando, sempre em alerta, consumindo energia, que aí o seu corpo vai buscar no dia recuperar isso que já foi perdido. E sabe aquela história do fim de semana, eu quero dormir as horas que eu não dormi durante a semana, porque não é tão adianta, gostoso né? dormir? Não adianta, o relógio biológico já foi, já aconteceu. Então, em muitos países, eles usam um óculos que traz uma fotobiomodulação, que é uma luz azul, que é para trazer esse ciclo circadiano, que a gente fala, o ciclo biológico de volta. Então, países que anoitecem mais cedo, não tem muito contato, a pessoa trabalhar com essa melatonina, então ela não consegue regenerar esse ciclo biológico. Aí pode usar esses óculos também. Sim, não, maravilhoso, maravilhoso. E é realmente assim, a minha irmã, ela mora na Suécia. Olá. E agora no verão, 10 horas da noite, tá saindo um pôr do sol maravilhoso. Então realmente tem toda essa questão com o corpo, né? Dos hormônios não conseguirem se encaixar, porque ainda não ficou noite, enfim. Mas é muita coisa, né, doutora Andréia? Muita. Você achou, é muito detalhe. Você achou que você só ia me chamar para falar de postura de sono, maravilhoso. né? E assim, eu são sempre coisas... vou para mil infinitas possibilidades, igual é a nossa Não, mas eu acho que é isso em tudo, porque eu falo, gente, nada é separado. Não.
Nada a gente vai fazer só uma coisa. É tudo muito integrativo, né? O Isso. nosso corpo são muitas coisas, né? Então não adianta a gente fazer uma coisa só. Então a gente vai ter que fazer um conjunto, né? Um punhado Sim. de coisas para fazer acontecer e dar certo. Porque eu acho que é isso. As pessoas que vieram conversar comigo me pedindo essas soluções para Uhum. dormir melhor, vem com esse desespero, porque eu acho que né, a pessoa já está no limite de não dormir bem, de não ter uma noite boa de sono. E aí aquilo vai, né, como você falou, vai levando ao longo do dia, com estresse, com falta de atenção. E aí não consegue trabalhar direito, não consegue fazer as coisas, né, do dia a dia. Coisas rotineiras, talvez, a pessoa não consegue fazer. E aí vai acumulando e vai sendo aquela bola de neve, né? Eu, por Exatamente. experiência própria, graças a Deus, sempre tive um sono muito bom. Assim, eu acho que daquela listinha que eu fiz antes de vir conversar com você, eu consegui dar check em muitas coisas, assim, em Que relação bom. à postura, em relação à higiene do sono, né? Todo o ritual que eu faço para dormir. Lógico Legal. que todo mundo, acho que nessa vida já passou por uma situação de estresse, de deitar no travesseiro e a cabeça ficar a milhão, é normal, mas a gente tem que, não pode desistir, né? A gente tem que sempre estar na tentativa da coisa acontecer, de dar certo, né? Brena, eu diria assim, nada é normal, né? Assim, as emoções são normais. A partir do que está atrapalhando a sua vida, é uma, duas, três noites, passou uma semana, já começa, tem estudos falando de 20 minutos a uma hora de estresse, a gente já consegue destruir as nossas células, destruir o nosso corpo. E Sim. está, inclusive, o nosso cérebro. Então, não deixar que isso seja normal. Né? Se a pessoa já está aí um mês, mais de um ano, não dormindo bem, acordando aquela 4, 5 da manhã que a gente fala que é onde o cérebro deveria inchar e produz Uhum. líquido por conta desse choque ou desse trauma que você passou, desse estresse muito forte, porque aí tem a diferença do estresse do dia a dia, que é para nos defender, e o estresse impactante, inesperado, vivido com aquele Uhum. sentimento de solidão. Esse estresse não é normal. Esse estresse é o que faz Sim. o cérebro inchar, produzir líquido, por isso que acorda, porque senão morreríamos de problemas cerebrais, né? Então, por Sim. isso que você acorda. Você acorda, tudo que o seu corpo faz é para o seu bem. Né? Uma doença Uhum. nunca vem para o mal, ela sempre vem para o bem. As pessoas que ainda não abriram essa consciência, não expandiram sua consciência para esse lado da doença. Por isso que eu falo, eu gosto de dar essa relação saúde-doença Sim. muito clara, né? Como um aumento de percepção da própria história. O que aconteceu na sua história? Se é uma insônia que está ativa, se a gente fala de insônia, não só de problemas Uhum. com o sono, se é uma insônia que está ativa, você está passando conflito. O conflito está na fase ativa. E vamos perguntar para o Uhum. corpo o que está acontecendo. Aí precisa passar na sessão de bioalinhamento para a gente saber. Se a insônia é crônica, o corpo está procurando cicatrizar, reparar, regenerar. Você não está dormindo, ele não está conseguindo fazer isso naturalmente, o que seria Uhum. ótimo. A pessoa muitas vezes não está comendo bem, está se alimentando. Outro dia eu fiz uma live com uma nutricionista super ótima, falando que até a água, assim, se a gente não tomar cuidado com a água que a gente toma, mineral, de uma fonte pH, bacana, essas. Uhum. ela acaba roubando muito mais mineral e substâncias boas do nosso organismo do que um alimento com agrotóxico, por exemplo. Então, Entendi. a relação de tomar água, né, é tudo, né? A água é nossa interface, né, do Sim. corpo com o resto da vida. Enfim, então procurar a origem dessa insônia, dessa noite mal dormida. Alguém ali em cima falou de trabalho que fica. Isso faz parte da higiene do sono, né? Você está pensando, põe a cabeça no travesseiro, vai pensar o que você tem que fazer no dia seguinte. Então, as dicas que eu dou para higiene do sono, depois você dá as suas. Cada uma tem a sua, né? Sim, sim. Mas o que a gente fala muito é uma coisa quase impossível hoje em dia, que é a partir das 7 da noite a pessoa desligar a casa, assim, desligar todas as Sim. tecnologias, deixar tudo em stand-by, para que o olho não receba mais aquela luz e consiga entrar O num padrão de artificial, né? relaxamento. E a partir daí já começar uma respiração que você faz mais consciente, põe uma música gostosa, vai preparando o quarto, não fica com TV ligada no quarto, Sim. porque até aquela luzinha vermelhinha que fica no stand-by, aquilo Da interferência. dá Uhum. interferência, o Wi-Fi dá interferência, a gente deixar no modo avião, se puder, ou longe da gente. É,
tomar um banho morno, né? Que eu acho que você vai com as suas ervas Sim. maravilhosas, acender uma vela, né? Reprogramar na hora de dormir o sono. Eu vou dormir, né, 8 horas de uma noite tranquila e reparadora e Uhum. reenergizante, como você gosta de falar. Exatamente, E exatamente. também tem uma coisa muito importante que eu falo até para as crianças, quando eu tinha minhas bebês, às 5 da tarde. É o horário para você sair e tomar um banho de luz, né? Já tomou um banho de sol de manhã ou à tarde? E às Uhum. 5 da tarde é incrível como esse banho de luz é comprovado a produção, o começo da produção de melatonina. Então é Que interessantíssimo que nós, incrível. tanto as crianças como os adultos, tomem esse banho de luz, mas sair mesmo, nem que for embaixo, assim, na rua, tomar esse banho, Aham, né, aham. já começa uma produção, a sua higiene do sono já começa aí. Maravilhoso. Gente, a galera que tá mandando pergunta, Deixa eu eu ver. tô já dando uma salvadinha aqui Ah, você tá? Tá ótimo. pra gente Depois você me poder fala. depois falar tudo, já falar aqui sobre ronco, falar sobre a apneia. Então vamos fazer o seguinte, a doutora André então deu, né, essa explicação Next maravilhosa produz. sobre. Incrível, é incrível. Eu acho que quanto mais a gente souber, mais informação a gente tem, mais fácil fica da gente buscar essa qualidade, né? Essa solução, né, Essa Brena? solução, exatamente. Realmente olhar para isso e falar, não, pera, deixa eu pesquisar. O que eu posso estar fazendo de errado? E é o que você falou, às vezes até a água interfere, né? A água, tudo que a gente tanto precisa, pode interferir na nossa qualidade de sono e na qualidade de vida. Enfim, porque sono é vida, né? A gente precisa dormir bem Total. Uma para das ter uma coisas qualidade mais de vida. importantes da E quem não saúde é gosta, não é na mesmo? qualidade, é a arte do Independente de sono. pessoas que, né, por exemplo, eu tenho a minha irmã, ela dorme super pouco e tá super bem. Tipo, Isso. 5, 4 horas de sono ela tá Mas ela tá nova, descansada, é isso que mas importa. ela está descansada, exatamente. Eu já preciso 8 horas, eu acho que é um número maravilhoso E para ainda mim. sai de Abaixo, preguiça na e cama. abaixo disso, tipo, vai ser complicado ao Já longo do altera. dia. Acima disso, bom, muito acima disso também vira, né, aquele looping que também não dá certo. Mas, Perfeito. então vamos falar sobre a higiene do sono. Então você comentou sobre a importância, né, de provavelmente aí já a partir, os adultos no caso, né, a partir Uhum. das 19 horas da noite, já começar com esse processo de diminuir a interferência artificial, né, na nossa vida. Mas, gente, Exato. calma, não pensem que não vai dar certo, eu não consigo, 7 horas eu chego do trabalho, ainda vou ter que tomar banho, arrumar a janta. Tá tudo bem. Eu acho que o que a gente tem que tentar é sempre incluir um pouquinho na nossa vida. Como a minha querida terapeuta sempre fala, todo dia um pouco, nem um dia sem um pouco, né? Então, Exatamente. 19 horas seria maravilhoso? Seria, mas vocês não conseguem? Eu mesma, antigamente, até 6 meses atrás, eu ia dormir meia-noite. E aí eu Uhum. coloquei o objetivo na minha vida que não, que 10h30 eu já tenho que estar na cama para 11h30 começar o meu processo de dormir. Então, começar a fazer a higiene do sono em diversas situações, né? Começar com um banho relaxante, começar nesse processo, um banho quente, né? O calor, né? O quentinho traz relaxamento no corpo, muscular, além, né, de ter essa coisa do vapor, da gente se sentir bem. Então, tomar um banho. Ah, nossa, mas eu já tomei banho à tarde, gente. Deixa pra tomar banho antes de dormir. Faz tão bem, sabe? Que nem aquela coisa, vou dar um banho no bebê. É exatamente isso. Vai relaxar, vai Exatamente. ser gostoso. Então, começar com banho. Não jantar, né? Não comer tão próximo do horário de dormir, porque, como você comentou, o organismo ele tá no processo de digestão, né? Tá ali tentando digerir tudo aquilo. Então, você falar para ele, olha, eu vou dormir, ele vai falar, como assim? Vai me desligar no meio do processo de digestão? Então, ou você não vai conseguir dormir, ou você vai dormir e daqui a pouco você vai acordar porque tá tudo parado no seu sistema, né? E Brena, deixa aí, eu só falar uma coisa da alimentação. As lógico. vísceras, muitas vísceras trabalham à noite. Então elas vão Olha lá. rodando todo o reloginho, a Uhum. cada 2, 3 horas, uma víscera que está no processo Aham. ativo. Então, às vezes, aquele horário que você comeu, que era para aquele fígado relaxar, ele está trabalhando. Tá ativo. Então, você vai acordar, você vai ter alguma disfunção, né? As pessoas que sofrem com refluxo, apneia, ronco, só piora. Sim. Pronto, aí, gente. Já tem uma parte das respostas. Galera do ronco, da apneia, ficar de olho na alimentação. E aí, bom, o que eu posso fazer? Então, já tem gente que realmente é difícil, né, nessa vida. Talvez nesse momento da quarentena,
a galera tá um pouquinho mais tranquila, tá tentando reduzir, né, o movimento, talvez tenha mais tempo de ter essa distância entre comer e dormir. Mas se não der, chegou muito perto, não, eu tô com fome, mas eu já vou ter que dormir, tenta buscar alimentação mais saudável. E todo, né, acho que 90% das pessoas que tá aqui sabe o que é uma alimentação mais saudável. Sabe olhar para a salada e para o McDonald's e distinguir o que é saudável ou não. Gente, como no Sim. McDonald's, mas assim, né, a gente tem que saber as consequências do que a gente coloca para dentro do nosso corpo. E aí, tudo bem, não consegui, comi antes de dormir, então vamos buscar uma solução número 2. Além da alimentação saudável, tomar um chá, para tentar ajudar esse sistema a digerir talvez um pouco mais rápido e talvez um pouco melhor. Então, um chá de erva doce, né? Um chá mais digestivo. Não, gente, não vamos no chá verde. O chá verde vai despertar você e vai dar o efeito rebote. Todo mundo que eu falo, Alguém gente, perguntou? Não, na semana passada, não sei com quem eu Já conversei, veio. chá verde. Eu falei, não, gente, calma. Vai servir para digestão, mas vai tirar seu sono completamente. Então, buscar a solução ali nas ervas, e aí você vai juntar no chá o poder da natureza, que vai ajudar você a ter uma digestão bem melhor, e o calor, né? E o quentinho, que vai ajudar o seu corpo a relaxar, a ter uma tranquilidade. Então, a higiene do sono começando por aí. Tentar fazer uma alimentação, pelo menos, talvez o quê, doutora Andréia? Umas 2 horas antes de Sim, ir se até deitar? porque, Brena, tem uma coisa assim, né? Às vezes a pessoa acaba trabalhando até mais home office, né? Se tá de home office. E também dormir com fome, a pessoa vai ficar circulando. Sabe quando dá aquela vontade de fazer xixi? Sim, Você sim. não vai dormir, então vai, faz o Sim. xixi, vai, come, mas assim, saiba que não seja uma rotina, né? Tenta ao máximo aí 2 horas antes, assim como a academia também evitar à noite, Sim. porque o Não, corpo vai estar entra no pico de numa aceleração. adrenalina. Sim, Sim, com certeza. Então vamos lá. Começando aí com a alimentação, pelo menos 2 horas antes. Não conseguiu, cheguei correndo em casa, tive que comer, já tenho que dormir, não tenho esse tempo. Busca uma segunda solução. Busca aí uma exato. alimentação mais saudável, mais leve, né? Levinha. Para ser mais fácil de digerir. Uhum. E aí buscar o auxílio no chá, que além de ter o calorzinho do chá, que vai ajudar seu corpo a relaxar fisicamente, você pode usar ervas, né, combinados, uma melissa com erva doce, uma melissa com alfazema, para ajudar, além de fazer essa digestão mais fácil, para ajudar você a dar aquela acalmada. E mesmo pessoas que não acabaram de comer, mas que já jantaram faz um tempo, Vai chazinho, relaxar sempre. sempre é bem-vindo. E, gente, assim, não adianta querer também ficar louco, ficar louca. Nossa, mas eu tenho que ter em casa. Tem tanta coisa hoje no mercado que pode te ajudar na praticidade. Tem tantas, né, pessoas que vendem blends de chá. Tem a Napli, quem quiser depois eu deixo aqui o Legal. Instagram das meninas, da Nath. Tem outros chás que são prontos. Eu não me culpo, porque às vezes eu tenho aqui 15 mil potes de ervas, mas às vezes eu saio correndo e pego um chá pronto com as ervas que eu gosto, que eu acho que é um blend que vai me relaxar, e tá tudo bem também. Eu acho que a gente ficar colocando metas muito grandes acaba que, né, a gente Exato. desista mais fácil. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que a higiene do sono, a gente se desconectar do que é o artificial, televisão, celular, computador, luz artificial, prestar atenção na alimentação e o que a gente pode fazer com ela, né, na questão de dar o corpo, falar, calma aí, fica com o seu tempo para digerir. Se não der, buscar esse auxílio no chá. Entre esses outros detalhes que a gente vai falando ao longo do tempo. E aí eu vou falar agora sobre a questão do design energético. Para quem viu minha última live, eu falei bastante sobre a consultoria de design energético, que fala muito sobre a questão de todos os cômodos da casa, né, de todo o lar, né, nessa função, nesse fluxo de energia bom. E lógico que para o quarto não seria diferente. Talvez eu acho que um dos pontos mais importantes, assim, né? Então, eu acho que a dica número 1 é cor. Vou falar, Brena do céu, então amanhã eu vou ter que correr na Leroy Merlin comprar uma tinta nova. Não, calma. Fica calma, porque tudo dá-se um jeito. Mas assim, a gente pode pensar em cor em diversas coisas, né? Na parede, a gente pode pensar a cor na roupa de cama, nos acessórios que a Ah, gente legal. tem, a almofada, até a cor do pijama realmente influencia, né? Eu tô até aqui para mostrar para vocês um livro que eu adoro e realmente é muito prático. Chama O Poder das Cores.
E ele fala muito do uso das cores em diversas situações, né, na nossa vida. Então vamos lá. Cor para quarto. Risquem, se vocês têm, pode ter certeza que isso está influenciando numa noite mal dormida. Vermelho, laranja, cores muito Quente. ativas, quentes, vai te deixar extremamente ativo, é o que você falou, vai deixar a mente trabalhando o tempo inteiro e você não vai conseguir relaxar. Então eu separei aqui por mais ou menos 2 temas, porque tem gente que tem o quarto só como quarto, mas tem gente que tem o quarto como uma segunda, né, um segundo cômodo. Então tem o quarto junto com o meu escritório, O o quarto loft, né? ou Tudo loft, né? aberto. Tudo junto. Uhum. Então, se o seu quarto for só quarto, o que eu indico? Azul, eu acho que é uma das melhores cores para se ter no quarto. Lembrando que os tons pastéis são os melhores, quanto mais claro, mais vai favorecer, né, o uso dessa cromoterapia, que é a terapia Legal. pela cor. Então, azul que vai te trazer paz, tranquilidade, harmonia. Azul é bem aquela coisa de céu, né, de estar sereno. Lilás também é uma cor super bacana para. Inclusive, o lilás vai estar ligado, ó, depois eu vou falar a ametista e a lavanda, que assim é uma linha perfeita de relaxamento, de transmutação de energia. E aí, se o seu quarto for escritório ou se for outras coisas, né? Verde também pode te ajudar bastante, porque além de trazer essa harmonia, também vai te trazer criatividade. E o amarelo, que também vai te trazer essa espontaneidade, né, se o quarto for, que nem eu falei, né, mais do que somente um quarto. Então, acho que são 4 cores aí bem legais, eu adoro, são essas Perfeito. 4 cores. Maravilhosa. E lembrando que tem essa diferença, né? Se seu quarto for somente quarto, a gente trabalha com algo para te deixar mais tranquilo, para relaxar. Mas se você não puder ter o seu quarto somente para dormir, né? Ou para fazer coisas ali no momento de quarto, você consegue ter essa opção do verde e amarelo, lembrando numa paleta que seja suave. Não adianta você colocar um verde neon Jogo que Brasil. não vai funcionar. Exatamente. E branco, Bena? Só para tirar dúvida. Branco, assim, Que é o branco, básico, né? Básico. branco não tem como Branquinho. errar. E outra cor também que as pessoas costumam achar que não, mas o cinza é super bem-vindo. É bonito. Inclusive, esse meu quarto aqui, que é o meu escritório, ele também é um quarto de hóspede. E ele é cinza, o meu quarto é um cinza azulado e super funciona, porque cinza é a Show. combinação do preto e do branco. Então ele traz muito equilíbrio, faz muito bem, assim, se você tiver, principalmente quarto de casal, se você tiver ali no impasse de qual cor escolher, uma pessoa quer uma cor ou outra quer outra, Legal. vai no cinza que não tem erro e faz Tá. muito bem energeticamente, muito bem. Legal. Então, dica número 1, acho que a cromoterapia é essencial. Lembrando que pode ser em qualquer coisa. Pode ser na parede, pode ser no jogo de cama, nos acessórios, no pijama. A gente tem que pensar muito É nisso, gente. verdade. Que Em qualquer gostoso. lugar. E lembrar, assim, também que vale combinar coisas, né? Por exemplo, tem um quarto que também é escritório. Então, se você precisar de realmente uma criatividade a mais, vamos fazer uma coisa mais básica no fundo. Usa almofadas vermelhas para te trazer ao longo do dia. E aí, na hora que você for dormir, você guarda essas almofadas, né? Então, lembrar, assim, objetos que você pode colocar e tirar, né? Dependendo Uhum. da utilidade, né? Eu acho que o número 2 é da minha dica. Parece, quando eu escrevi, eu falei, gente, mas será que eu falo isso? Mas às vezes, né? Vamos falar. Limpeza e organização. Sim, sempre. É assim, é essencial. E eu não digo nem limpeza. Ai, porque Brena, você está falando de limpeza energética também, pelo amor de Deus, a gente trabalha com essa questão de energia, gente, mas é limpeza física mesmo. Pó, sujeira. Ai, não dá tempo, 15 em 15 dias não. O quarto tem que ser um ambiente de todos na sua casa, acho que até mais do que o banheiro, um ambiente extremamente limpo. É muito importante. E organizado por quê? Quantos mais itens você tiver no seu quarto, maior vai ser a sua distração. Uhum. Mais você vai estar disperso pensando em coisas e olhando para coisas. Então, limpeza e organização acho que é a dica. Talvez poderia ser a 1, mas acabou como dica número 2. Tá certo. Falando sobre energia, dica número 3, fotos e objetos do nosso passado. Então, que remetem a entes queridos que já se foram,
ou situações antigas, assim, ele traz uma pausa na vibração muito forte. Então, eu acho que é uma boa dica para a galera Não anotar. ter. Eu não digo não ter, mas assim, também se essa opção da almofada vermelha, se você puder não olhar para ela enquanto você for dormir, é interessante, entendeu? O que às vezes é difícil, você não vai pegar o porta-retrato, tirar e guardar todo dia. Então deixa num ambiente que, né, na sala, no hall, um ambiente que as energias tenham um fluxo maior que não interfira no seu descanso, né? Então, Legal. qualquer coisa que realmente remeta você a um passado, principalmente a pessoas já Dolorido. falecidas. Todo mundo fala, ai, Brena, mas nossa, é minha mãe, é meu pai, amei a minha vida toda. Gente, não tem. Lógico, não tô discutindo aqui se você ama ou não, até porque se você tá em a foto daquela pessoa ali, é porque Lógico. você amou muito. Mas existe, né, esse momento de vibração dessa pausa. Então deixa É esses diferente de uma objetos. prainha, né? Um Exatamente. cancunzinho. Exatamente. Então, deixa ali na sala ou qualquer outro ambiente para você continuar relembrando, mas assim, te deixar numa vibração mais positiva. Deixa eu ver, próxima dica. Galera que tem. Essa dica vai ser meio difícil, eu pensei também muito em dar, mas não guardar objetos embaixo da cama. Na minha No baú. consultoria. Na minha consultoria de design energético, eu falo muito sobre isso. Eu sei que muitas pessoas, inclusive, por exemplo, a minha mãe tem baú embaixo da cama, porque é uma forma prática de guardar as coisas, né, doutora André? Ainda mais Otimiza, né? hoje, Otimiza. otimiza. Hoje em dia, os apartamentos são cada vez menores, os quartos Menor. são cada vez menores, né? Então, falta armário, falta espaço para guardar as coisas. É verdade. Então, evitar guardar embaixo da cama. Mas, Brena, não dá, eu preciso. Então, gente, a gente consegue fazer um trabalho com mandalas, com cristais, com organização, que vai fazer com que ela, energia embaixo da cama, ela, né, tenha uma fluidez maior, porque tudo no quarto, a disposição no quarto, em relação ao design energético, é a fluidez da energia, né? É ter espaço para essa energia circular de uma forma que ela não fique, obviamente, estagnada e aí te prejudique no dia a dia mesmo, e como a gente está falando aqui, no sono, né? Então, você ter esses objetos parados embaixo da cama faz com que a energia se concentre ali, não tenha esse fluxo e acaba prejudicando todo o seu momento ali, toda a sua noite, tudo que você fez às vezes acaba caindo por Uau. terra. E o espelho, você vai falar? Sim, A sim, falta de uma cabeceira. sim, exatamente. No Feng Shui a gente fala muito sobre isso, né? Essa fluidez, né, de energia dentro do quarto e a importância dela, por isso que eu falo, acho que mais do que em qualquer outro cômodo, porque é o que a gente falou, sono é vida. Então, esse foco nessa qualidade dentro do quarto é muito importante. Então, o espelho, que você comentou, o que acontece? Ele é um canal, uma fonte de energia muito acelerada. Faz com que você fique, é o que você falou, faz com que você fique ativo o tempo inteiro. Então, porta de armário com espelho, eu sei que é lindo, eu sei que tá super na moda, mas assim, tem 90% de chance de você ter uma noite completamente, aquela noite angustiada, aquela noite que você não para, tensa por conta desse espelho, por conta dessa energia, porque você fica ali ligado o tempo todo. Então, se você tiver a chance de poder cobrir esse espelho nesse momento do sono, sei lá, colocar uma cortina na frente, colocar alguma coisa, é super importante. Eu tenho uma amiga, a Renata, que ela tem um espelho. A primeira coisa, quando eu entrei no quarto dela, eu falei, amiga, você dorme bem? Ela, ai, olha. Então, aí eu falei, amiga, esse espelho aqui não é legal. Então, assim, se você puder trocar a porta dele por uma porta, outra porta, colocar um papel de parede no espelho, colocar uma cortina na frente do espelho, eu não sei. A gente consegue achar várias soluções, mas assim, o espelho no quarto, virado para a cama, tá? Não tô falando o espelho dentro do quarto. Pode ter, mas se você não tiver mirando na cama, se você não se enxergar deitado, tá tudo bem, não tem problema. O problema é você ver o seu reflexo enquanto você estiver deitado na cama. Uhum. Aí realmente você pode ter toda essa dispersão de energia. E o que você comentou de cabeceira, no Feng Shui a gente fala muito, principalmente quando o quarto é de casal, a gente ter tudo em dupla. Então, as cabeceiras, as mesas, né, de cabeceira serem iguais,
itens que tiver em cima, abajur, itens de decoração, serem todos duplicados para ter essa fluidez maior na energia do casal. É super, super, super importante. Mas isso aí também é uma coisa que a gente, se eu for entrar, eu vou ficar aqui Vai a mais fundo, de né? uma hora. Mas assim, hoje eu tô tentando É pegar uma dicas delícia, mais. sim. Ah, eu amo. Esse assunto é muito bom. Tentando levar dicas mais fáceis. Então, Tá. cor, cromoterapia, limpeza e organização, fotos de objetos do passado, coloca em outro lugar. Evitar guardar coisas embaixo da cama. E se não tiver como não guardar, entra em contato comigo, a gente vai encontrar uma solução que seja bom, porque, como eu falei, às vezes não dá, às vezes é a única opção que a pessoa tem de guardar alguma coisa é embaixo da cama. E plantas, né? Plantas dentro do quarto faz bem, mas a gente tem que ter muito cuidado com qual escolher. Por exemplo, flor, rosas, não, por conta dos espinhos. Então, nenhuma flor que tiver espinho é indicada pelo Feng Shui para se ter no quarto. Pela questão realmente que o espinho representa, né? Sobre essa questão de ser doloroso. Então, escolher flores que não tem espinho, lírios é uma ótima opção para se ter no quarto. Vale super a pena. E algumas flores plantadas. Mas também vale a pesquisa porque algumas plantas trabalham com oxigênio de uma forma um pouco mais pesada, o que pode atrapalhar no sono. Então, é bom ter plantas no quarto, mas vale a pesquisa a fundo. Com cuidado. Exatamente. Eu acho que é isso. Imóveis também em cima da cama. Doutora André, acho que deu uma caída. Tá. Não, mas tudo bem. Se estiver me ouvindo, tá tudo bem. Foi só a sua imagem. Ah, tá. Acho que daqui a pouco volta. Ai, voltou. Móveis em Deu cima da uma cama. oscilada. Não, tá, agora voltou. Pra mim aqui tá tranquilo. Show. Então, prateleiras em cima da cama tem que ter muito cuidado, porque é aquela sobreposição de energias. A gente tem que ter noção, além de não ter muitos objetos em cima da cama, também saber quais objetos eu vou colocar acima, né, da minha cabeça na hora que eu estiver dormindo. Então, prestar atenção nisso. Se não puder ter nada, eu não tenho nada em cima da cama. Antigamente eu tinha um filtro dos sonhos, que inclusive está com a minha mãe querida, que está lavando ele para mim com toda a delicadeza. Não tenho nada. Engraçado que aqui em casa, na sala, eu tenho muita planta, eu tenho quadros. No meu quarto, eu vou postar uma foto para vocês. É legal. Eu tenho uma cama, duas mesas de cabeceira, alguns itens, o meu aromatizador, onde eu pingo meus óleos essenciais, água e nada mais. A parede bem clean, tudo bem propício para a gente ter uma boa noite de sono bem tranquila. E realmente faz muita diferença. Eu não vou tirar uma foto do meu porque tem umas coisas erradas. Mas tá tranquilo, eu acho que é o que eu falei, a gente tem que ir buscando todo dia fazer alguma coisa, sabe? E eu acho que a gente ter a noção já do que está, já ajuda a gente. A gente já fica um passo à frente, sabe? Então essas foram minhas dicas voltadas pro design do quarto. Olha lá, meu marido falando, tem muito espelho. A gente tem muito espelho, porque ele trabalha com móveis planejados e a gente planeja tudo com designer de espelho. Só que olha só que coisa interessante, Brena. Tudo isso faz muito sentido. Quando eu peguei de você sempre pego algumas coisinhas, e a velinha verde, o cristal e a manifestação, sempre lembrando do objetivo, né? Do que a gente pode reprogramar nossa mente. Então, como eu falei, né? Além da gente poder apertar, de repente, o olho, assim, sem muita força, né? Tem lá no meu Instagram, no IGBT, sempre tem uma dica, e tem umas duas de exercícios rápidos para insônia. Quem quiser depois vai lá, @doutora Andrea Maslon, ou no meu canal do YouTube, doutora Físio Andrea Maslon, e eu tenho umas dicas muito bacanas para o sono. Não vou me ater a elas, porque senão a gente não consegue falar das posturas, que eu acho bem interessante para quem está aqui. E conhecer alguém que tem problemas de sono, né, vai ser bem a calhar. Então, o que eu queria dizer? Quem tem a higiene do sono é importante, mas se não tiver a higiene mental, que como a maioria, você salvou a maioria das perguntas, só que eu posso te falar, todas têm o mesmo objetivo. Imagina. Então, a partir de um estresse, apneia, ronco, sonambulismo, você não está conseguindo relaxar sua mente, está acelerada, muita ansiedade. Tudo isso faz parte daquela insônia ativa ou crônica que a gente falou no começo.
Então, ela Sim. tem uma origem e a gente tem que buscar ela. O bioalinhamento, a partir de uma leitura da pessoa, da história dela, consegue saber que momento que ela passou por isso. Às vezes, de eu mexer, são pontos toques manuais na cabeça e uma reverbalização positiva, em que ela leva uma reprogramação como aquela manifestação sua. Por Maravilha. quê? Uhum. Todo dia ela precisa reprogramar a mente, que até para deitar, para dormir, ela precisa reprogramar quantas Com noites de certeza. sono, como que tem que ser esse sono. Então, para tudo na nossa vida, é mexer com essa crença nossa, se eu tenho problema de sono. Então, você já acredita nisso, daí vai ser uma teia enrijecida que tem nisso. Com certeza. Então, a gente precisa achar a origem desse problema seu. E outra que eu venho junto sempre com o bioalinhamento, se a pessoa vem com insônia, a gente tentar entender. Eu peço para a pessoa, traz seu travesseiro. A gente vai, a partir de uma consultoria do sono, a gente vai, através do travesseiro dela, perceber que posição que você dorme. Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Ah, isso é o que eu mais queria saber, gente. Prestem atenção nessas dicas, A gente por faz favor. muita Quem quiser, palestra. tire print. A gente Posições para dormir bem. A gente faz muita palestra. Tá dando para ver assim? Gente, eu vou pausar. Eu vou pausar os comentários rapidinho só para poder liberar a sua tela, tá? Legal. Então, olha só, gente. Essas são as posturas ruins. Essas posturas, elas partem de uma. Vou aqui com o meu mouse. Dá para ver o mouse, tá legal. Sim. Então, olha só. A maioria das pessoas que eu atendo vem com dor ou problemas de sono. Tanto apneia, como ronco, como insônia. E aí eu vou perguntar como elas dormem, ou elas me mostram, né, a partir de trazer os travesseiros delas, nessa consultoria também, a posição barriga para baixo. O que é a posição barriga para baixo? Ou ela está abraçando o travesseiro, ou ela nem lembra do travesseiro, ela joga o travesseiro. Uhum. Então ela faz uma rotação de cabeça extensiva, assim, em que ela pressione muito essa região onde passa um monte de nervo, um monte de músculo, um monte de artéria e veias. Eu falo que a gente, a partir de uma falta de oxigenação dessa região, com o desgaste excessivo durante os anos, vai começar a ter um processo de artrose, degeneração de cartilagem, um monte de problemas, irradiação para o braço, dores de cabeça. Alguém perguntou da enxaqueca. Não tem como ficar com essa enxaqueca. Essa enxaqueca, a gente acha a origem dela, depois trata com as terapias manuais, terapias osteopáticas. E a gente trata essa enxaqueca porque não tem como dormir com enxaqueca. E você vai ficar à base de remédio, também não dá. Ou às vezes é uma enxaqueca que a gente diz metabólica, que tem a ver com a alimentação. Olha lá, de novo, às vezes a gente pergunta a pessoa, não toma água. Então tudo isso é importante. O corpo não gosta disso. O corpo não consegue viver bem dessa forma. Tem uma rotação excessiva de quadril, de joelhos. Ou seja, a pior eleita, a pior posição. Eu sei que é muito gostoso. Tem gente falando aqui que alguém dorme assim, viu? Ah, mas a maioria das pessoas dorme assim. Quando eu faço as palestras, eu peço para levantar a mão. E aqui, olha, de barriga para cima, 2 travesseiros, a pessoa não coloca nada embaixo dos joelhos. Olha, excessividade. Essa já me deu dor só de ver. Então, e às vezes a pessoa fala, eu ronco, mas olha só as vias aéreas aqui totalmente obstruídas. Não tem como respirar bem assim. Sim. Então, além de tudo, a coluna está aqui embaixo. Ela está aberta, muitas vezes tem uma hiperlordose, né? Então, isso vai esticar, vai puxar tantos músculos que você vai acordar toda dolorida também. Não é bacana. Ou a posição fetal, que é mais fechada que essa. Ou essa posição em que tem muita rotação de quadril. E olha onde está o braço lá de trás. Está ultrapassando a cabeça. Isso também a gente pensa numa tendinite de ombro mais para frente, porque tem compressão de vasos, compressão de nervos. Confesso que essa última aí, às vezes... Você se identificou. Então, às vezes eu tô aí nessa daí. Até quando começa a doer o meu ombro, que aí eu mudo de posição. Ou dorme o braço, né? Sim. E aí, o que a gente fala? Às vezes você tá com problema no travesseiro, você não sabe como dormir, você pensa que tá dormindo certo e quando, na verdade, não está. Então, a gente fala que é preciso melhorar essa posição. Olha só, o travesseiro que a gente trabalha é um travesseiro de visco com top pillow, que tem 2 lâminas. Aqui eu até gravei hoje, eu estava lá na clínica mostrando para um paciente, e para vocês verem melhor, tá lá no meu stories.
Ele por dentro tem 2 lâminas, ele tem todos os meus travesseiros da clínica, que eu faço essa consultoria, eles têm suporte macio e firme. O que que é isso? Tem gente que gosta de dormir abraçado com uma coisa gostosinha. A pessoa que me fala que de coisas gostosas, o toque dela já é mais macio, eu já venho com os 2 macios, tanto esse quanto o de viscoelástico. Por quê? Entendi. Ela já tá me dando a dica que ela gosta de um gostosinho. E aí o toque da cabeça vai estar mais macio, diferente de uma pessoa que venha falando, não, é muito mole pra mim, não gosto daquelas coisas moles. E aí eu já venho com mais firme. Essa é a Silmara Bueno, é quem desenvolve esses produtos com a melhor das qualidades. Ela é fisioterapeuta assim como eu, mas ela se especializou só em sono. Então ela, junto com uma indústria automobilística, desenvolveu essa linha personal do sono, em que ela faz no mundo todo palestras relacionadas. Eu buscava isso em amigas, né, fisioterapeutas, e hoje eu tenho na clínica. Então, tanto o regulável como o visco, esses rolinhos para pôr embaixo, olha como a coluna, as vias aéreas desobstruíram. É super interessante. Então, essa é uma posição que você indica essa é adequada. completamente. Ok. Essa também, para quem dorme de lado, super adequada. Por quê? No meio desse travesseiro tem um encaixe para os ombros. Qual é a nossa dica? Que você preencha esse 90 graus aqui, Esse espaço ângulo aqui, né? entre cabeça e ombros. E aqui não pode ter nem muito elevado, nem muito para baixo para alongar demais. E aí esse travesseiro faz a função, aí muitas vezes ou a gente põe mais uma lâmina ou tira uma lâmina. Então a gente avalia isso na pessoa para que não tenha vincos, não tenha disfunções em relação a essa postura. E olha só, aquela mão que ia para baixo do travesseiro, muitas vezes porque o travesseiro está baixo, ela já se acomoda melhor, porque o travesseiro mesmo ele te encaixa. Eu falo que travesseiro para comprar é igual comprar sapato, você tem que experimentar. Então eu faço a pessoa deitar na maca, tem que colocar tudo direitinho. Ou esse rolinho, ou um sucesso de vendas, porque esse do rolinho é só para os joelhos. Alinhou quadril e joelhos, legal. Só que olha como ficou essa parte torácica. Se a pessoa ronca, o pulmão ainda não está liberado. As vias Ainda aéreas tá não estão 100% pressionado. liberadas. Então olha que delícia esse suporte do sono. Ele Ai, meu Deus do céu. Esse é com certeza que eu quero. ele Definitivamente. ele é chamado Body Pillow. A Silmara desenvolveu ele aqui em cima, no tórax mais rígido, enquanto aqui embaixo é mais macio. Porque aqui embaixo a gente só precisa que ele proporcione esse alinhamento. Quem tem, às vezes, artrose no pé, artrose no joelho, artrose no quadril, problemas de coluna lombar, problemas de ombro, de cervical, olha como você está alinhada. Essa é a perfeita. Gente E outra, do céu. o Body Pillow vem até aqui em cima, ele é muito grande. Eu falo que ele é o nosso Ricardão. Maravilhoso. Ele apoia o queixo da pessoa, não deixa com que as vias aéreas desçam, obstruam. Então ela consegue respirar melhor, não tendo tanto ronco. A apneia já não, né? Tem outras causas a apneia, mas a apneia por obstrução de vias aéreas não vai ter. Então você está encaixada com um bom travesseiro, encaixada com bom suporte de sono, não tem como você dormir mal. Incrível. E aí essas são as linhas viscoelástico. É igual da loja? Olha, muitas vezes eu comprei de lojas e não é igual. Esse é o que eu compro para minha família. Ó, o regulável, macio e firme e o Body Pillow. Gente, esse Body Pillow é assim, desejo número 1 agora na minha lista. Então, eu vou colocar aqui, ó. Essa é a fotinha. Me deu até uma vontade de respirar melhor, sabe? Assim, tipo... você dorme bem olhando essa foto, né? Porque essa foto que delícia. é uma foto que é a perfeita. Então, ela tem um propósito de alinhamento. Então, você dormir bem para acordar melhor. Higiene mental, higiene do sono, consultoria adequada da sua postura de sono para alinhar a sua coluna e fazer você ficar bem. Amei, gente. Quem quiser mais dicas, quiser saber mais aí, saber mais desses produtos, entre em contato com a doutora Andreia. Eu já quero, com certeza. Porque só de olhar já me dá vontade de ir pra cama agarradinho nele, assim, sabe? Depois de tomar uma delícia. banho. Às vezes a depois de pessoa tomar fala, um nossa, chá. mas não é muito grande. Aí uma vez uma paciente morria de dor de cabeça e a gente tratou com bioalinhamento, tratamos com um pouco da osteopatia e readequamos a postura. Ela levou o Body Pillow e o travesseiro. Aí ela falou, nossa, meu marido vai reclamar o quê? Ela ia levar as crianças para a escola, ela saía do banheiro, ele estava abraçado. Tava agarradinho, teve que comprar mais um. Eu imagino. Com certeza aqui não vai ser diferente disso. Isso. Gente, amei as dicas. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Eu vi que teve uma galera que me perguntou de novo dos livros.
Esse daqui Ai, é o Poder delícia. das Cores, para falar sobre a cromoterapia, cores que você pode usar, que nem eu falei, na parede, na roupa de cama, no pijama, e não só para o quarto, tá? Para o dia a dia, para você viver aí em qualquer ambiente. Hoje a gente falou exclusivamente sobre o sono e sobre o quarto, né? E esse Uhum. daqui é um dos meus livros de Feng Shui que eu amo, eu acho extremamente prático. Tem um outro, mas como eu me mudei há pouco tempo, eu não Tá encontrei ele. bagunçado. Também é um guia bem prático para o dia a dia, assim, para quem não tem um estudo aprofundado. Mas esse aqui eu acho muito bacana, não sei se dá pra galera ver. Dá Mas sim. Feng Shui, o livro das soluções, vale muito Show. a pena pesquisar. E um cristal que eu deixei de falar e acabei não falando, eu acho que para juntar tudo isso, a higiene do sono, a importância das posturas, dessa pesquisa, né, principalmente com você, sobre o que pode estar acarretando toda essa noite mal dormida, essa insônia crônica, né, nesse todo esse processo de trabalho lindo que você faz. Ver sobre a questão do design do quarto, né, os objetos que a gente tem ali à nossa volta, prestar atenção. Lembrar que as ervas estão aí para nos ajudar. Eu acho que teve uma galera que perguntou sobre defumação. Gente, É, os o óleos único momento essenciais. que eu não indico fazer defumação é na hora de dormir. Por quê? A defumação ativa muito o elemento fogo. E o elemento fogo, ele vem da criatividade. Então, se eu não indico vermelho, muito mais nos levar vela, alguma coisa assim, pro momento de dormir. Tudo bem você fazer um ritual, você fazer ali um Uma movimento, né? Por exemplo, tomar um meditação, banho de uma banheira. respiração. Sim, ok. Na hora de dormir, nada, tudo apagado. Quanto menos fogo você tiver contato na hora que você for dormir, melhor. E um cristal que eu indico, que eu acho que assim, é o Coringa, que nem eu falei, eu acho que a lavanda, como óleo essencial, como chá, é o Coringa do relaxamento. A ametista, eu acho que Olha, assim, eu tenho que ter um cristal em casa que pode me ajudar em diversas coisas. Eu indico a ametista. ametista e o quartzo branco, mas eu acho que a ametista em si tem um poder muito maravilhoso de transmutação de energia, consegue trazer essa calma, essa tranquilidade. Então, além de eu ter indicado a cor lilás para o quarto, a ametista com certeza é um cristal que eu indico ter. Bom, eu acho que é isso, né? Foram as nossas dicas. Lógico, como eu falei, tem sempre muito mais. É um tema incrível, super importante, que todo mundo tem que prestar atenção, saber, como que nem você falou, né, gente? Se questione. Não é para sofrer. O Uhum. sofrimento não é o normal. Parar com essa coisa de, é o novo normal, eu tá assim. Não, não Não, existe novo normal. O normal é viver melhor é bem, aceitar. né, doutora? É, Sim. tenha consciência do seu problema e a gente encontra a solução junto com você. E eu não sei se ainda tem tempo, Brena, mas só para falar uma coisa Pode falar. uma Eu acho que deve ter junção, uns 10 minutinhos. tá? Uma junção que eu fiz que foi muito gostosa. Eu sou adepta da meditação ou da respiração, nem que seja por segundos. Pode fazer de manhã, Uhum. pode fazer à noite, já começar um processo aí que você encontre uma rotina legal, ou depois do almoço, uma meditação aí, pode usar o fogo, né? Da velhinha da Brena, Sim. que fica super Mas é que nem bom. você falou, numa outra intenção, né? É, aí você coloca o cristal, né, como você ensinou, e também na hora de dormir você usar a bolsinha de ervas que você tem. Então eu fiz Verdade, essa esqueci. junção da respiração, da meditação para dormir, com a colocação Da bolsa da térmica. bolsinha de lavanda e ervas, né? Uhum. E pode colocar, a gente tem a pinetonina, que é uma lavanda, né, junto, ou os Uhum. sprays da Brena, óleo essencial de lavanda, né, Brena? Você não falou de óleo Sim. essencial, mas acho que é mais o Não, é lavanda também que você verdade. usa. Lavanda. Lá que eu falei, lavanda é o coringa também para se ter em Sim, casa. super. Serve para várias coisas. Mas quem quiser o outro, tem gente que acha o perfume da lavanda muito forte Uhum. e prefere algo mais cítrico. Então eu indico muito a bergamota. Ai, Para quem que quiser gostoso. ter Pode ser um. para dormir a bergamota. Pode. Uhum. Vai puxar para Legal. esse aroma mais cítrico, vai ser bem diferente da lavanda, mas né, aí eu acho que é mais questão de gosto, mas também ela ajuda a acalmar a mente, então faz com que você consiga dar aquela
baixada aí na aceleração ao longo do dia. Então vale muito a pena. Show. Acho que lavanda e Então, bergamota são aromas completamente diferentes, mas com essa função de trazer essa tranquilidade. perfeito. Deixa eu E só eu dar uma fiz, olhada eu aqui. senti na pele que era uma delícia. Então, quem quiser seguir essas dicas também pode tentar. A Brena tem várias dicas boas. Ah, e aí que nem eu falei, gente, a gente tem sempre muito para falar sobre esse assunto. Mas a gente tem uma hora aqui, eu acho que foi incrível. Até Teve que uma passou amiga minha, rápido. passou muito rápido. Tem uma Mas amiga minha deu. aqui falando sobre a coloração pessoal. A Raíssa, gente, ainda quero muito fazer isso, essa questão. A gente falou das cores, né? Do poder das cores. E essa coloração pessoal é muito importante para isso, né? Para a gente descobrir, além do que cai bem na gente realmente como estética, trazer todos esses pontos aí, o poder que as cores têm sobre a gente. Ai, Delícia. gente, eu amei nosso papo. Gente, o livro vocês encontram online, eu comprei ambos na Amazon, super fácil acesso. Ai, doutora Andréia, muito obrigada por esse papo incrível, foi muito bom bater esse papo de novo com você. Tenho certeza que vão vir muitos outros, porque eu acho que a Ai, gente tem pode que chamar, juntar porque eu muito isso, adoro. Eu sabe? adoro o seu papo com o meu. Eu indico depois para os meus pacientes super, super, super. Eu Ai, amo. obrigada. Sou Galera fã. que esteve aqui com a gente, muito Obrigada. obrigada. Quem entrou na metade ou quase agora no final, eu vou deixar salva, vou salvar aqui. Espero que eu consiga fazer tudo certinho. Toda vez que eu saio de uma live, eu fico Salva com aí. medo de dar alguma coisa errada. Para Mas e é olha. isso. Pode deixar então, gente. Eu não vou deixar nem chegar aqui no tempo final para eu conseguir fazer com calma. Tá, Doutora então, Andréia, a gente vai se ó, falando. chazinho, dormir bem para acordar melhor e mais bem disposta para sua vida ser maravilhosa. Com Obrigada, certeza. E, Brena, gente, entre em gratidão contato com a para doutora todos. Andréia, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar a ter esse sono ainda melhor, porque tem muita coisa aí por trás de tudo isso que a gente É falou e isso ela vai aí. investigar com vocês. Um beijão Obrigada, para doutora todos. Andréia. Boa noite. Um Fica com beijo. Deus. Ai, gente, eu amei, eu amei, eu amei. Peço mil desculpas para tantas perguntas que eu não consegui responder. Quem quiser, entra em contato comigo no direct. A gente consegue bater mais um papo. Mas realmente o tempo é curto. A gente acha que uma hora a gente vai ter tempo de sobra. Só que o assunto é muito bom. E a doutora Andréia é maravilhosa. Então, quem tiver mais dúvidas, espada de São Jorge, eu particularmente não indico, tá? Colocar no quarto. Sobre itens de passado, como eu falei, melhor deixar em outro ambiente da casa, longe do quarto, então sala, escritório, enfim. E sim, a consultoria de design energético está disponível, está lá no site, super importante para quem quiser aí transmutar, mexer um pouco nesse ambiente para a gente mudar as energias. É só entrar em contato. Tenho certeza que vai fazer um bem enorme para vocês. Jéssica estava por aqui, Letícia. Então, pessoal, gratidão. Muito obrigada, boa noite. E quarta-feira tem mais uma live com a Ká, para a gente falar sobre um assunto muito legal também. Eu vou postar aqui amanhã para vocês ativarem um lembrete. E é isso. Obrigada por estarem aqui. Boa noite.